Nosso protagonista, um necromante novato, está tentando convocar um morto-vivo. Porém, de repente o feitiço da irmã é interrompido e algo pesado aparece na frente dela, fazendo o chão tremer. É um caixão e em cima dele está um homem de olhos vermelhos agachado. É um ser humano vivo? Mas os mortos-vivos não deveriam ser zumbis ou esqueletos. Então, por que existe um humano? É um fracasso ou um sucesso? O homem, com um sorriso diabólico, reclamou que nossa protagonista foi muito rude por reagir daquela forma ao vê-lo. Simplesmente lançar um feitiço sobre ele poderia custar-lhe a execução. Nossa protagonista congelou, sua expressão escurecida de medo. Um morto-vivo acabou de falar. Que? Você consegue se comunicar? É possível que em seu primeiro feitiço de ressurreição ele tenha conseguido algo tão incrível? É uma descoberta sem precedentes. Um necromante novato ressuscitou um humano. Com isso, talvez ela finalmente seja reconhecida como parte da família Asley. Primeiro ele se desculpou por ter se empolgado um pouco. Então ele se apresentou. É Arisa Red Asley. Como você pode ver, ela é uma necromante. A partir de hoje, ele será seu familiar e ela será sua amante. O homem riu. Amor? Um girino como ela? Arisa franziu a testa, irritada. Que tipo de atitude é essa? Foi ela quem o ressuscitou, sabe? Como prova, obrigou-o a ajoelhar-se, puxando-o com uma corrente. Essa é a relação entre ele, o familiar, e ela, a professora. Agora ela entende. O homem brincou com a corrente, o que parecia ser o efeito do feitiço na exata missão dele. Então nem pense em desobedecer ela. Bem, não. Ele simplesmente agarrou e removeu as restrições sem uma única gota de suor. Arisa não conseguia acreditar. Não havia como. É impossível anular um feitiço de sua missão tão facilmente. Além disso, ela não disse que ele poderia se levantar ou se deveria sentar novamente, como o bom menino que é. Mas quando ele não o fez, Arisa estalou a língua em frustração e tentou pedir mais coisas para ele. No entanto, ele apenas ficou lá. Que diabos? Oh, sério? Não está mais lá. O homem cruzou os braços e perguntou se ele não entendia mais. Ele não está mais ligado a ela. Arisa caiu de joelhos em descrença. Não ser capaz de controlar nem mesmo um único morto-vivo é realmente inútil. Vendo sua expressão derrotada, o homem disse-lhe para não entender mal. O feitiço de ressurreição que ele lançou teve um efeito de submissão bastante poderoso. Normalmente anulá-lo seria impossível, mas ele pode fazer isso. Parece que ele ressuscitou o alvo errado. Arisa olhou para cima, perguntando-se o que isso significava. Essa era a maneira dele de confortar seu estilo morto-vivo? Ele negou, com um sorriso ainda mais maníaco. Agora que o relacionamento deles foi reiniciado, ele achou que seria divertido inverter os papéis, sendo ele o mestre e ela a serva. Arisa não pôde evitar amaldiçoar. Ele não consegue acreditar que baixaria a guarda diante de alguém que pode anular um feitiço tão facilmente. Com todo o seu mana gasto na ressurreição. Não há como ele vencer no combate corpo a corpo. Ainda assim, ressuscitá-lo era sua responsabilidade. Se você o deixar livre, quem sabe o que ele poderá fazer? Por enquanto, ele terá que obedecer silenciosamente e encontrar uma saída. Assim, apesar da sua relutância, ele concordou com as exigências deles. Afinal, a situação já era bastante incômoda. Então por que não? Claro, ela será sua empregada ou algo assim. O sorriso zombeteiro do homem de repente mudou para um sorriso caloroso. Bem, decidiu, ele será seu familiar por enquanto e cuidará dela de várias maneiras. Ao ouvir isso, Arisa ficou atordoada, olhando para ele com desconfiança. Ele avisou para não olhar para ele daquele jeito, que o que ele acabará de dizer era uma piada. Ah, que engraçado! Hilariantemente patético! Não deixe ele fazer isso de novo. De qualquer forma, Arisa estava curiosa sobre sua súbita mudança de atitude. Bem, ela acabou de acordar e quer informações sobre a era atual, e claramente ela é uma mulher nobre, certo? Ficar com ela parece conveniente em mais de um aspecto. Além disso, não é conveniente para ela ter um familiar competente? Bem, ele não pode negar. Ok, então. Eles chamarão isso de um acordo mutuamente benéfico. O homem disse com um sorriso. Perfeito. Aí ele é ótimo. Aliás, ele espera trabalhar com ela. No dia seguinte, a vovó seguiu Arisa até a escola. Afinal, ele é seu familiar, então ficar perto de sua amante é natural. A Arisa ainda estava um pouco hesitante, mas ei, ela tem uma escolha. Pelo menos ele espera que ela o ouça. Ela sabe perfeitamente que ele só vem com ela para coletar informações, mas se ele vagar muito, só atrairá atenção indesejada. Aliás, esta é a Academia Nacional de Teumat, fundada há mais de 2 séculos. Uma instituição de prestígio onde podem se inscrever não só nobres, mas também plebeus.
A divisão elementar abrange idades de 6 a 12 anos. A divisão intermediária, de 13 a 15, e a divisão superior, de 16 a 18. Nossa protagonista, Arisa, está no segundo ano da divisão superior. A academia é financiada principalmente por doações de nobres, mas a política da Telmar é valorizar o talento acima do status social. Grão bufo, comentando que eles foram bastante cruéis. Arisa concordou, embora também admitisse que havia um lado bom nisso. Vovó notou que parecia que ele tinha reclamações. Mas ele logo entenderia. Não demorou muito, pois mal entraram na academia. Todos os olhos dos alunos estavam focados neles. Claro, isso acontece. Arisa aconselhou Gran a ignorá-los e continuar andando. Percebendo algo estranho, Grant chamou Arisa, mas rapidamente mudou de ideia e o deixou passar. No entanto, entre todos aqueles olhares, ele sentiu algo próximo da malícia. Foi dirigido menos a ele e mais a ela. Para um negromante, ele tem bastante mana e achava que tinha coragem também. Talvez seu caráter forte irrite as pessoas e ela tenha feito inimigos inadvertidamente, o que torna ainda mais divertido irritá-la. Arisa percebeu seu olhar e perguntou por que ele estava olhando para ela daquele jeito. Em vez de responder, vovó se inclinou e perguntou se ela estava se gabando de ter um membro da família tão capaz cuidando dela. Arisa bufou, incrédula. Do que diabos você está falando? É ela quem cuida dele, e não o contrário. No momento em que discutiam, alguém parou na frente deles, comentando como um perdedor sobre como ela havia retornado, tão sem vergonha como sempre. Você vai para a aula agora? Ao vê-lo, Arisa só pôde gemer de frustração. Por que ela tinha que encontrá-lo agora? Ele é Amir, o herdeiro da nobre família Andrish. Ele perguntou se a única mancha da família Slay realmente aconteceu naquela academia. Mas Arisa disse a ele para não pronunciar o nome dela tão casualmente, pois isso a deixava doente. Faíscas voaram no ar enquanto eles se entreolhavam, a tensão aumentando. No final, Samir e seus lacaios riram com desdém, alertando-a para não atrapalhar, que no máximo fracassados como o dela poderiam dar muito trabalho na aula corretiva. Arisa agarrou a saia, tremendo de raiva, mas não conseguiu dizer nada, porque de certa forma ela estava certa. Foi então que o olhar de Samir caiu sobre ele e ele perguntou quem era. Talvez alguém da academia? Não, na verdade é o familiar de Arisa. Samir riu ao ouvir isso. Você transformou um humano vivo em um familiar? Qual é? Isso é demais até para um necromante. Arisa olhou para ele, afirmando que não tinha nada a ver com ele, e passou, pedindo que vovó a seguisse. Enquanto caminhavam pelo corredor, ele perguntou se aquela academia realmente valorizava o talento. Ao ouvir a resposta afirmativa de Arisa, ela se perguntou por que aqueles nobres vaidosos a desprezavam quando ela tinha uma linhagem mágica impecável. Não falta nada. Isso porque Samir é um mágico. Neste mundo existe algo chamado vocação adequada. Cada pessoa tem uma função para a qual é mais adequada, e essa adequação é determinada por suas habilidades e talentos. Basicamente, ao entrarem no segundo ano da divisão superior, são avaliados para descobrir sua vocação ideal. Algumas habilidades permitem que você brilhe, como mágicos ou cavaleiros, mas outras nem tanto, como necromante. Parece que a magia percorreu um longo caminho enquanto vovó dormia. Agora ela entende por que a chamam de fracassada. Não admira que ele se esforce tanto para provar seu valor. Aqueles que não obtêm vocação de prestígio são agrupados na classe corretiva. Exato. Assim como Samir e os outros, muitos olham para Arisa com desprezo. É quase como ter o futuro fechado desde o início. Todos aqueles considerados fracassos carregam essa marca desde o início. Bem, também não é como se ela tivesse desistido. Embora ser um necromante seja considerado uma vocação fracassada, você provará que pode chegar ao topo como necromante. Seu primeiro objetivo é reunir familiares poderosos. Espere, isso significa que vovó também tem que ajudá-la com isso? Claro. Ela lhe dá comida, roupas e abrigo, para que pelo menos ele possa fazer isso. Naquele momento, duas meninas se aproximaram e cumprimentaram Arisa, que correu animada em direção a elas. A garota de cabelos compridos ficou feliz em vê-la tão animada como sempre, mas ao notar vovó, perguntou quem era o homem que a acompanhava. Arisa o apresentou. Ele é o primeiro familiar a ser revivido como necromante. Chama-se vovó. A garota de cabelos compridos se perguntou se isso significava que seu familiar era um zumbi, fazendo com que vovó olhasse para ela enquanto ela se inclinava para a frente. Claro que não é. Olhe com atenção, não está podre, está? A garota deu um passo para trás, assustada, e gaguejou seu pedido de desculpas. Arisa a abraçou, alertando vovó para não assustar suas amigas. Mas deixe-o chamar isso de zumbilé e seus sentimentos.
A garota de cabelos compridos pediu desculpas por deixar escapar sem pensar e se apresentou. É um mero acaso, Salford. Bem, é óbvio que ele quer sair correndo dali, pelo jeito que está tremendo. Enquanto isso, a garota encapuzada é Lily. Este não mostra nem um pingo de expressão. Eles são polos opostos. Arisa agarrou o casaco da vovó e puxou-o para ela, sussurrando para ele que Mera não se dá bem com homens. Lily é sempre assim, então ela não tem com o que se preocupar, certo? Lily não disse seu sobrenome, então ele se pergunta se ela é de origem comum. Exato. Mas Arisa, curiosa, pergunta se há algum problema nisso. Vovó disse que não e simplesmente os observou indo para a aula. Parece que eles realmente não se importam com status. Nossa, de qualquer forma, ele vai pegar leve durante as aulas. Ele se virou para o lado oposto, lembrando Arisa de não adormecer e de fazer o melhor que podia. Arisa, preocupada, pediu-lhe que não chamasse atenção. Como prometido. Grant não fez nada para se destacar e se dedicou à leitura de livros na biblioteca para coletar informações. Mas, falando sério, para que os plebeus possam frequentar uma academia. Você poderia pensar que o mundo se tornou pacífico, mas parece que não é o caso. De acordo com o que Arisa lhe disse, este é o reino de Telmat. No continente, é conhecida como uma nação pequena e fraca. Preso entre duas grandes potências, este reino está sempre à beira da guerra. Parece que o equilíbrio só é mantido porque ambas as nações se mantêm sob controle. Embora ele se pergunte quanto tempo algo assim vai durar. Ele realmente não quer se envolver em assuntos problemáticos. Mais importante ainda, essas meninas ficarão bem do jeito que estão? Um é excessivamente otimista, outro está com medo e o terceiro é basicamente um muro. Mesmo que Arisa tenha familiares. Provavelmente são apenas alguns mortos-vivos, no máximo. Ele não sabe que tipo de trabalho Mera e Lily têm, mas está claro que elas não são do tipo que ataca diretamente. Bem, não que isso tenha algo a ver com ele. Ele estalou os dedos, e num instante, os livros desapareceram. Então ele se levantou, com as mãos atrás da cabeça, e saiu da biblioteca. Como as aulas da manhã já devem estar terminando, é hora de ver se você consegue uma boa refeição. Mas ao entrar na sala de jantar, foi recebido por uma comoção. Assim como ele estava se perguntando o que estava acontecendo, ele ouviu a voz alta e irritada de Arisa. Suspirar. Lá vai ela de novo, cercada. Ele gritou com ele, perguntando se ele estava mesmo procurando briga quando nem tinha família. Ele então olhou para Samir, perguntando-se se era ele quem estava iniciando outra disputa. Sério, se ele continuar te incomodando assim, eles vão acabar odiando ele. Samir se assustou, alegando que eles não estavam brigando, ele só estava dando um conselho. O lixo deveria ficar no lixo onde é o lugar. Bufou. Ele achou que o Samir era só um cara nojento. Mas, surpreendentemente, ele acabará de dizer algo sensato. Ele teve que admitir que concordava plenamente com a opinião de Samir. Mas por que alguém ainda mais baixo que o lixo, como ele, não rasteja no chão onde deveria? Samir exclamou incrédulo, seu rosto sombrio de raiva. Ele é o filho mais velho da ilustre casa nobre Andris, e sua vocação designada é mágico. Eu não consegui acreditar no que acabará de ouvir. Ele é alguém que essas sobras inúteis deveriam reverenciar. Grant enxugou a orelha com o dedo. Parece inexpressivo. Ah, espere. Qual era o nome dele mesmo? Samir. É Samir Ivo Landris. Ah, certo. Vovó finalmente se lembrou. Não admira que esteja sempre fazendo barulho. É como um maldito inseto. Agora Samir estava furioso. Ele lançou seu desafio na frente de vovó e o desafiou para um duelo. Eles foram para o campo de treinamento enquanto todos assistiam das arquibancadas. Arisa colocou a mão na testa e suspirou. Ele não disse a ela para não atrair atenção. Como é que sempre termina assim? Mesmo sendo tecnicamente sua mestra, ela nem segue suas ordens mais básicas. Meera, que estava ao lado dela, se perguntou se vovó estava apenas tentando proteger Arisa, mas Arisa não conseguia acreditar, de jeito nenhum. Eu estava cegamente apenas aproveitando o caos como sempre. Embora ele tenha afastado sua magia sem esforço, o oponente era Samir, um mago. Eles estão em ligas completamente diferentes. Mas se vovó pedir desculpas agora, Samir pode pensar em perdoá-lo. Vovó coçou a cabeça, imaginando que bobagem ele estava falando. É melhor você começar agora. Parece que ele está realmente tentando irritar Samir. Samir tirou uma moeda e jogou-a para o alto. Quando atingisse o solo, seria o sinal para começar. Arisa observou atentamente enquanto a moeda girava no ar. Para Gran vencer Samir, ele não poderia errar o golpe inicial. Porque a única fraqueza de um mago é a breve vulnerabilidade que acompanha o lançamento de um feitiço. Se não aproveitar essa oportunidade, Samir ganhará uma vantagem esmagadora. No momento em que a moeda atingiu o chão, Samir se lançou em direção à vovó,
que estava simplesmente parada ali com os braços cruzados. Samir não tinha ideia do que estava jogando, mas era melhor tentar não morrer. Ele lançou uma enorme bola de fogo em direção à vovó. No entanto, nada aconteceu. Ele ainda estava lá, bocejando, como se estivesse entediado. O que é que foi isso? Absorveu as chamas? Samir caiu de costas no chão, imaginando o que diabos vovó fez. Oh, essa foi apenas a pressão do fogo. Enfim, eles não deveriam apostar algo nesse duelo? Tipo, se ele ganhar, Samir teria que pagar um jantar para ele ou algo assim. Caso contrário, seria chato, não é? As veias na testa de Samir incharam de pura raiva quando ele lançou outro feitiço e atacou vovó com ele. Chega dessa bobagem. Ele não terá piedade. Arisa gritou o nome da vovó, preocupada, e correu na direção deles. Se ao menos ele fosse mais forte, ele poderia ter parado os dois. Por favor, não deixe vovó morrer. Samir enxugou o suor, culpando vovó por deixá-lo irritado. No entanto, ele de repente caiu de joelhos como se uma força invisível o estivesse pressionando contra o chão. Quando ele olhou para cima, viu vovó andando em meio às chamas. Incólume, ele admitiu que o golpe foi decente, mas isso não funcionará contra ele. Vovó ergueu a mão, intensificando a pressão sobre Samir. Lixo como ele deveria saber seu lugar. Samir gemeu de dor, seus olhos ainda focados na vovó. Como ousa um simples familiar usar magia espacial, quando apenas um punhado de mágicos no mundo pode fazê-lo? Vovó sorriu arrogantemente. Não é óbvio, porque ele é o mais forte do mundo. Samir não conseguia acreditar. Que tipo de monstro prendeu Arisa à sua vontade? Grande bufo. Monstro. Eles sempre reagem da mesma forma. Ele estava prestes a aumentar ainda mais a pressão quando Arisa gritou para ele parar. O assunto já foi resolvido, certo? É o seu familiar, então pelo menos por enquanto ele deveria ouvi-lo. Vovó suspirou, abaixando a mão enquanto ria. Uau, ela com certeza é uma professora mandona. Ele interrompeu a magia espacial que pressionava Samir e exigiu que ele lhe servisse o melhor bife, já que havia ganhado, mesmo que nem estivesse no cardápio da sala de jantar. Naquele momento, 5 professores da academia cercaram vovó com as armas apontadas para ele e avisaram-no para não se mover. O diretor estava chamando os dois, Arisa e sua avó familiar. Isto foi um desastre. Só espero que eles não sejam expulsos. Enquanto isso, vovó reclamava que foi Samir quem os desafiou para um duelo. Então, por que eles estavam apenas ligando para eles? Porque foi confirmado que ele é alguém que não deveria ser ressuscitado. A boca de Arisa se abriu, enquanto vovó simplesmente sorriu. Parece que eles não estavam tão tranquilos quanto ele pensava. Arisa pensou sobre isso com cuidado. Ele havia descoberto uma tumba intacta com um poder mágico esmagador. Será que ele era um demônio que planeja dominar os humanos? Ela voltou à realidade quando vovó ligou para ela, perguntando por que ela estava ali sonhando acordada. Eles deveriam ir ver aquele diretor de uma vez por todas. Ah, e não se esqueça do bife de primeira qualidade. Arisa assentiu distraidamente. Espere, por que ele está dando ordens a ela? A professora é ela. O professor. Depois de conversar com o diretor, os dois embarcaram em uma carruagem para voltar para casa. Bem, felizmente, o diretor acabou sendo uma pessoa razoável. Sentado ao lado de Grant, Arisa perguntou por que ele não contou nada a ela. Ele nunca mencionou que ele era o Rei Demônio. Primeiro, ser chamado de Rei Demônio não foi algo que ele decidiu. Eles apenas começaram a fazer isso, mas ele sempre foi humano. A Arisa não entendeu o que ele quis dizer, mas não está claro? Qualquer um, não importa quem seja. Eu temeria alguém com poder imensurável. Vovó perdeu todo o apego e esperança pelo mundo e escolheu dormir. Resumindo, ele simplesmente ficou entediado. A Arisa finalmente entendeu e segurou sua mão com força. Então ele é como ela, um desajustado. Grant congelou, virando-se para ela perplexo. Aquele pirralho acabou de chamá-lo de desajustado? Embora ele não tenha conseguido ficar com raiva por muito tempo ao vê-la sorrindo animadamente pedindo para ela se dar bem, ele suspirou e disse para ela não colocá-lo no mesmo saco. Porque são completamente diferentes. A Arisa soltou sua mão, fazendo beicinho. É verdade que ele é o rei demônio mais forte. Alguém como ela deve ser menos que uma pulga d'água. Não, eu não deveria dizer isso. É um insulto às pulgas d'água. De qualquer forma, fiquei curioso. Ele teria feito mesmo se soubesse que era o rei demônio? Claro. Na verdade, eu estava procurando por um familiar forte, então é perfeito. Vovó, que ficou surpresa há um segundo, sorriu maliciosamente. Pelo menos ele tem coragem. Bem, se eu não os tivesse, nunca conseguiria aumentar o prestígio de uma vocação desprezada como necromante, certo? Além disso,
O facto de o seu túmulo estar numa área restrita e, no entanto, ter sido tão fácil entrar furtivamente, é uma total negligência administrativa. Talvez ela devesse entrar na política e promover reformas ela mesma. Isso é algo que vovô não desgosta nela. A Arisa agradeceu o elogio, mais ou menos, mas teme que seja um grande problema se o mundo descobrir que o rei demônio foi revivido. Mesmo assim, ele não quer passar por outro luto pensando que pode morrer. Vovó franziu a testa, como se dissesse, eu. Perder? De jeito nenhum, deixe-a se preocupar consigo mesma primeiro. Tocar. Finalmente chegaram à mansão Ashley, onde o chefe da família, Harvey D. Red Ashley, correu para abraçar sua filha Arisa. Eu estava tão preocupado. Ela não está machucada? Ele ouviu dizer que teve um confronto com o garoto da família Andrich. Arisa, gaguejando, respondeu que estava tudo bem. Parece que a notícia já havia chegado. Vovó interveio, interrompendo o momento, e disse que foi ele quem lutou, embora seja natural que um membro da família proteja sua amante. Arbed apertou sua mão repetidamente, agradecendo, antes de olhar para Arisa, esperando que a punição fosse a mais leve possível. Exatamente quanto seu pai sabe. Se você sabe do duelo com Samir, provavelmente também já ouviu falar da identidade da vovó e que o contrato foi quebrado. Harvey notou a expressão pálida da filha e perguntou o que havia de errado. Ele não parece estar alegre como sempre. Por enquanto, você deve descansar e terá uma refeição nutritiva preparada para você mais tarde. As empregadas levaram Arisa para seu quarto enquanto Arbed acompanhava a vovó até a sala de jantar. Arisa os observou partir, preocupada. Tudo vai ficar bem, certo? No dia seguinte, Arisa se revirou na cama, exausta. Arbed, como sempre, agiu como se nada tivesse acontecido. Mas essa situação também não é boa para a família Ashley, certo? Como membro de uma casa de prestígio, você deve ser um exemplo para os outros. Porém, já é uma vergonha ter uma vocação inadequada. Ressuscitar Gran é completamente inédito, então ele teme que a reputação de seu pai fique completamente arruinada. E mesmo assim, quando ela o apresentou à vovó ontem à noite, ele ficou encantado. De repente, ele se levantou com uma expressão determinada. Se esse vínculo pode mudar conforme o capricho de Grant, então ele precisa encontrar uma maneira de realmente garanti-lo. Ela definitivamente não pode ser um fracasso novamente. Enquanto isso, Grant caminhava calmamente pelo corredor, em direção ao seu quarto. Tudo aqui é incrível: a comida, o vinho, o acesso gratuito à biblioteca e até ao seu espaçoso quarto privado. Seguir Arisa foi definitivamente a escolha certa. Ele entrou em seu quarto e parou quando viu Arisa lá dentro, vestida apenas com sua camisola. Ele perguntou o que ele estava fazendo lá naquele momento. Ela respondeu que tinha algo importante para contar a ele. Grant franziu a testa, confuso, e decidiu ignorá-la. Ele estava indo para a cama, então eles poderiam conversar amanhã. No entanto, Arisa insistiu em falar agora. Ela queria agradecê-lo por tudo que ele havia feito por ela naquele dia. Vovô não conseguia se lembrar de ter feito nada para merecer sua gratidão. Mas Arisa não concordou. Graças ao duelo, Samir não iria mais incomodá-la ou desprezá-la na academia. Ela não sabia que castigo a aguardava, mas pelo menos sua vida escolar havia se tornado mais suportável, e ela estava muito grata por isso. Se foi isso que ele disse, ele aceitaria. Então, qual foi o verdadeiro motivo de sua partida? Arisa corou antes de tirar a capa que usava. Naquela época, isso apenas os vinculava a um contrato temporário, mas ela queria que ele fosse seu familiar para sempre, então ela seria o preço. Vovó, que nem sequer vacilou, perguntou onde diabos ele havia aprendido algo assim. Na verdade, eu tinha lido isso em um livro chamado A Bíblia da Donzela Suprema. Oh, sério? O que diabos ele estava lendo? Você não deve interpretar tudo literalmente e agir sem pensar. Vovó entendeu por que Arveti estaria preocupado. Aposto que ele também tentou revivê-lo com um conhecimento parcialmente compreendido. De qualquer forma, ele só queria que eu continuasse sendo membro da família dele para sempre, certo? Foi tudo por causa de sua ambição? É assim que é. Ela sabia que era terrivelmente egoísta, mas seu pai também gostava dela e era um dos poucos que realmente a entendia. Vovó suspirou quanto eles confiavam nele. Se um dia ele os traísse, nesse caso ela faria todo o possível para impedi-lo. Vovó sorriu exatamente como ela esperava de uma jovem corajosa. Mas sua determinação veio claramente até ele. Ele não podia prometer ficar ao seu lado para sempre, mas pretendia pagar a dívida de ser ressuscitado, então não deveria aborrecê-lo. Ok. Arisa sorriu, agradecendo. No entanto, vovó ainda não havia terminado. Ele avisou que se ela fosse tentar seduzi-lo,
Deveria pelo menos crescer um pouco mais em certas áreas-chave primeiro. Arisa corou de puro constrangimento e fugiu com sua capa, gritando que nunca mais voltaria. Ao mesmo tempo, o Conselho Necromante realizou uma reunião de emergência para discutir Arisa Redashley, a tola que ressuscitou o Rei Demônio. Aquela mulher tola foi aonde não deveria, mas por enquanto, o Rei Demônio que acordou de seu longo sono deve voltar a dormir. Embora isso possa ser difícil, já que parecia que o contrato familiar havia sido anulado. E eles estavam viajando juntos sob um pacto familiar provisório. Um deles bateu com o punho na mesa, afirmando que isso era impossível. Existe apenas um destino para um familiar cujo contrato foi rescindido. Aqui ele irá demonstrar isso. Ele quebrou o pacto com seu familiar, que estava parado no canto, fazendo-o cair sem vida no chão. Aí está. Quebrado o contrato, o familiar morre. Essa é uma verdade inabalável entre os negromantes. Então, isso só poderia significar que o Rei Demônio era uma entidade além de todos os limites conhecidos. Ele estalou a língua, irritado. Para começar, como uma simples garota poderia acessar uma área de acesso altamente restrito e conseguir ressuscitar o Rei Demônio? Quanto a isso, no dia da ressurreição do Rei Demônio, espiões estrangeiros foram confirmados dentro de suas fronteiras. As tropas tiveram que ser desviadas para lidar com eles, deixando menos guardas de plantão do que o normal. Supunha-se que ela chegou lá por acaso. Se espalhar a notícia de que o Rei Demônio ressuscitou, o nome dos necromantes ficará ainda mais manchado. Eles devem agir antes que isso aconteça, ou talvez possam usar o Rei Demônio. Eles poderiam deixá-lo demonstrar o verdadeiro potencial dos necromantes. Com o poder do Rei Demônio, eles poderiam obter os cadáveres de monstros poderosos e expandir suas oportunidades de comandá-los. O líder deles se perguntou se tudo acabaria tão bem. Bem, pelo menos uma vez deveria ser possível. Para ter certeza, eles vão ordenar Arisa Redashley sob o pretexto de puni-la por invadir uma área proibida. Assim, o Rei Demônio que viaja com ela será forçado a intervir. No entanto, a Academia está pedindo misericórdia e julgamento, então talvez eles devessem abster-se de impor punições excessivas. O homem de antes objetou. Ele não tinha tempo para essas bobagens. Como professora do Rei Errante, ela seria punida de acordo. Bem, foi relatado que um dragão foi visto perto da capital real. Eles deveriam usar isso para a ocasião? Como não houve objeções, decidiram prosseguir com esse plano. No dia seguinte, todos os alunos estavam falando sobre os mortos-vivos que apareceram outro dia e aparentemente atacaram um nobre da turma vizinha. Um necromante não deveria se apressar para colocar essas criaturas para trabalhar? Pelo menos eles contribuem com algo útil para a sociedade. Bem, isso era de se esperar de uma profissão tão miserável. A Arisa, que estava passando, ouviu tudo isso. Ele pensou que a vida na academia seria pacífica. Mas ele não teve uma pausa. Porém, ela parou ao ouvi-lo sussurrar, tentando falar mais baixo ao notar sua presença. Afinal, seu familiar derrotou Samir como se não fosse nada. Bem, olhe para eles, parece que o efeito dissuasor está funcionando. Arisa chegou ao pavilhão de treinamento coberto, onde Meera e Lily estavam. Meera, acima de tudo, ficou surpresa ao vê-la na escola. Ela ficou muito preocupada quando os professores a levaram embora ontem. Arisa pediu desculpas por deixá-los preocupados. Ele passou na sala do diretor e acabou se atrasando. Na verdade, ela foi designada para matar um dragão como punição por causar tantos problemas. Seus rostos ficaram pálidos de medo. Dragões são inimigos que apenas heróis lendários estão destinados a derrotar. Certamente não seria um dragão antigo, certo? Arisa acenou com as mãos negando rapidamente. Se alguém matasse uma criatura desse nível, seu nome seria registrado na história e uma estátua seria erguida em sua homenagem. Quando se fala em dragões, existem muitos tipos diferentes. No entanto, mesmo os menores representam uma séria ameaça para a humanidade. Então, que tipo de dragão ele deveria matar? Era um dragão vermelho. Ambos não podiam acreditar. Os dragões vermelhos podem ter classificação média-baixa, mas sua ferocidade é o que os torna verdadeiramente perigosos. Eles raramente descem sobre assentamentos humanos, por isso grande parte de sua biologia permanece um mistério. Qualquer vila ou cidade que chame a atenção de um dragão vermelho é reduzida a cinzas em menos de meio-dia. Um verdadeiro desastre natural. Então, por que uma punição tão imprudente? Arisa coçou a cabeça. Ouvi dizer que o diretor tentou pedir clemência, mas acabou sendo considerado excessivo. Na verdade, não foi tanto por causa da dor.
Os negromantes que supervisionavam o cemitério ficaram furiosos com a ressurreição de vovó. Apenas alguns sabiam que vovó já havia sido chamada de Rei Demônio e não queriam alimentar o medo entre as pessoas. Ainda assim, se conseguissem obter o cadáver de um dragão vermelho, seria uma grande oportunidade. Mera se perguntou se ele não estava com medo. Mas foi Lily quem respondeu. Arisa está com vovó com ela, certo? Tudo ficará bem. Na verdade, não seria incomum que conseguissem matar um dragão vermelho. Mera finalmente sorriu, assentindo. Se for vovó, eu tinha certeza que conseguiria. E se Arisa conseguisse vincular um dragão vermelho como seu familiar, seria incrível. Considerando a atual força militar do Reino Teomat, não seria exagero dizer que ele poderia ganhar fama como necromante. No momento em que Arisa estava comemorando, vovó apareceu atrás dela, curiosa para saber o que eles estavam fazendo ali. Claro, era uma sessão de treinos, embora para ele parecesse mais que eles estavam descansando. De qualquer forma, onde estava seu instrutor? Lily respondeu que eles não tinham nenhum. Sua turma estava cheia de alunos de profissões desfavorecidas e não havia orçamento ou pessoal para designar instrutores para eles. Grant ficou surpreso. Eles realmente trataram as classes desfavorecidas com tanta negligência? É assim que é. Eles lhes ensinaram apenas teoria e matérias acadêmicas, porque presumiram que ensinar-lhes técnicas reais seria inútil. Agora Grant não entendia. É por isso que o conhecimento de Arisa sobre a magia do mundo parecia tão incompleto. A autoaprendizagem por si só não leva você muito longe. A propósito, eu queria saber quais eram as designações de classe deles. Lily era uma domadora de feras, enquanto Mera era uma invocadora de espíritos. O rosto de Arisa escureceu quando ela avisou vovó que fazer aquela pergunta naquela aula era um pouco insensível. Mas Mera garantiu-lhe que não havia nada de errado, pois vovó era sua parente. Ainda ontem, quando Samira estava assediando, ele interveio para ajudá-la, quando deveriam ter feito isso. Ótimo da parte dele, ele não estava ouvindo eles muito ocupados pensando em um domador de feras e um invocador de espíritos. Bem, então ele vai levar os dois para matar aquele dragão. Arisa exclamou confusa. O que diabos aquele cara estava dizendo? Ainda assim, eles não tiveram escolha senão entrar na carruagem que vovó dirigia em direção à floresta. Lá dentro, Mera se perguntou por que eles iriam com eles. Mas Arisa não tinha ideia. Ela pediu desculpas aos dois, já que vovó também não havia explicado nada para ela, mesmo ela sendo a professora. Eles já estavam lá quando ele entrou na carruagem que haviam preparado. Mera só se importava se estava tudo bem para ela levá-los. Eles não atrapalhariam? A Arisa não achava que eles precisavam se preocupar, pois segundo vovó, não havia como ela perder para um grande inseto. Bem, ela tinha certeza de que Graham poderia derrotá-lo sozinho de qualquer maneira, então talvez isso fosse mais uma viagem de estudo social. Na verdade, parecia um piquenique e o tempo estava perfeito para um passeio. Nesse momento, a carruagem parou e Grant bateu na janela, informando que fariam uma pausa, pois havia uma nascente próxima. Os três desceram e ficaram maravilhados com a paisagem. Eles não sabiam que existia tal lugar tão perto da capital. Foi lindo. Se Arisa soubesse, ela teria pelo menos trazido um maiô. Vovó acariciou o cavalo, provocando Arisa dizendo que ninguém esperava vê-la de maiô. Arisa olhou para ele, perguntando o que ele deveria querer dizer com isso. Além disso, eu não estava dizendo isso por ele, então não deveria entendê-lo mal. Sim, claro, vovó não estava nem um pouco interessada em ver sua pobre figura em traje de banho. Bem, se eu estivesse de maiô, talvez valesse a pena. Para a prisão, assim como Lily, ela provavelmente seria popular entre alguns se a vissem de maiô. A Arisa estava repreendendo vovó por olhar para suas amigas com aqueles olhos estranhos quando uma explosão ressoou pela floresta. Aparentemente, a fera teve a cortesia de ir direto para eles. O dragão vermelho, nada menos. A Arisa entrou em pânico e perguntou à vovó se ela realmente ficaria bem enfrentando isso. Vovó apenas sorriu calmamente, lembrando-o de se acalmar. Se ele entrasse em pânico, serviria apenas como cena. Ao ouvir isso, Arisa fechou a boca instantaneamente. Enquanto isso, vovó virou-se para Lily e apontou para o dragão vermelho. Eles iriam derrubá-lo e ela também participaria. O rosto de Lily escureceu quando ela perguntou por que ela tinha que ir. Não deveria ser Arisa. Vovó concordou, mas ainda estendeu a mão. Você está prestes a testemunhar algo bom. Você ainda não quer vir? Ao ouvir isso, Lily ficou curiosa e lentamente pegou a mão dele. Mas esse cara, em vez de guiá-la, carregou-a nos braços. Arisa estava prestes a protestar quando ela os trancou dentro de um círculo mágico, dizendo-lhes para ficarem parados e observarem em silêncio antes de partir com Lily nos braços.
Assim que ficaram cara a cara com o dragão vermelho, vovó simplesmente o chutou no rosto, fazendo-o cair no chão. Vovó pousou com Lily. Ele não podia acreditar que havia derrubado o dragão vermelho tão facilmente. Então ele se virou para ela e perguntou se ela sabia por que ele havia ligado para ela. Vendo Lily balançar a cabeça, vovó decidiu explicar. Ela é uma domadora, certo? Então, o que é isso na sua frente? Lily respondeu que era um dragão. Mas ela se encolheu ao ouvir vovó suspirar antes de ele perguntar o que era um dragão. Lily, um tanto confusa, respondeu que era um monstro. Correto. O dragão vermelho disparou, rugindo alto, mas vovó apenas sorriu e explicou que os dragões estavam no topo de todas as espécies. Um verdadeiro monstro. Assim que o dragão cuspiu fogo neles, vovó perguntou a Lily se ela achava que poderia lidar com isso. Afinal, ela não é uma domadora de feras? Vovó desenhou calmamente um círculo mágico para bloquear o sopro de fogo. Lily, por sua vez, se perguntou se ser domadora de feras significava que ela poderia comandar um dragão vermelho. Embora, claro, não seja algo que eu possa fazer imediatamente. Eu precisaria de muita experiência primeiro. Ainda assim, Lily se sentia mais determinada do que nunca. Ele sabe que o caminho pela frente será longo, mas isso também significa que pode ter potencial para domar um dragão. Vovó sorriu e explicou que os domadores não são tão fracos quanto ela pensa. Então ela não deveria duvidar tanto de si mesma. Quanto às mensalidades, ela aceitará como pagamento uma carona nas costas do dragão que um dia domará. Lily aceitou o acordo imediatamente e prometeu fazê-lo no futuro. Mais importante ainda, ela quer que ele esteja presente quando ela domar sua primeira fera. Tudo bem? Ao vê-la toda fofinha e com aquela carinha, Grant se perguntou se ela estava fazendo aquilo de propósito. Se fosse assim, que estrategista! Se isso é tudo, isso não o incomoda nem um pouco, Lily exclamou animadamente. Então é uma promessa, não há como voltar atrás. Ela está muito animada, não é? Eu gostaria que a professora dele aprendesse um pouco dessa sinceridade. Bem, por enquanto, eles têm que cuidar do que está à sua frente. A razão pela qual ele ligou para ela hoje foi para aprender um pouco mais sobre domadores de feras. Mas esta caça ao dragão duvida que seja algo agradável para um domador presenciar, já que nada mais é do que um massacre unilateral. Um leve rubor apareceu nas bochechas de Lily enquanto ela segurava a vovó que ficaria bem. Nesse caso, ele não vai se conter. Ele a abaixou no chão e confrontou adequadamente o dragão vermelho, lembrando de não se superestimar, porque para um treinador, mesmo um momento de descuido pode ser fatal. Quanto a ele é o mais forte do mundo. Então isso é moleza. Lily olhou para ele incrédula. Isso não é um pouco arrogante? Vovó deu um sorriso presunçoso. Não é arrogância, é certeza. Uma energia roxa apareceu em sua palma e ele a lançou em direção ao dragão vermelho. Uma vez derrotado, a Arisa teve um ataque de raiva ao saber que não poderia tornar o dragão vermelho seu familiar. Vovó ficou sem palavras. Ela é estúpida ou o quê? Alguém como ela comandando o cadáver de um dragão vermelho? Não fale besteira como ele está agora, ele simplesmente não tem a energia mágica necessária para forjar o contrato. Arisa perguntou o que ele quis dizer com ela foi capaz de ressuscitá-lo. Não? Vovó suspirou e explicou que ele era uma exceção. Você ao menos entende o que realmente é uma pessoa morta? Claro. Ele é um cadáver ambulante. Não? Grant colocou a mão na testa ao ouvir tal bobagem. Ele está velho demais para esses problemas. Honestamente, mesmo que você seja um novato, você deve pelo menos dominar o básico. Falando claramente, no seu nível atual ele pouco difere de um civil comum. O rosto de Arisa escureceu. Ele não precisava ir tão longe. Ele realmente esperava poder manter o cadáver do dragão vermelho e torná-lo seu familiar. O simples fato de ela pensar assim mostra o quão ingênua ela é. Nesse caso, eles deveriam começar com o mais fundamental dos fundamentos. Existe um requisito absoluto em relação aos mortos-vivos, eles não ocorrem naturalmente. Arisa franziu a testa, confusa. Como isso não ocorre naturalmente? Isso significa que todos os mortos-vivos mencionados no mundo são, sem exceção, familiares criados por necromantes. Não, Arisa não conseguia acreditar. As pessoas são atacadas por mortos-vivos às vezes. Ela mesma experimentou isso quando era pequena. Se o que vovó diz for verdade, se a verdade vier à tona, os negromantes seriam tratados ainda pior do que já são. Você não está mentindo, está? Vovó cruzou os braços e perguntou que motivo ele teria para mentir. A atual compreensão do público sobre os mortos-vivos foi provavelmente construída desde o início pelos negromantes ao longo dos anos. Não admira que todos acreditem no que acreditam.
Arisa perguntou por que eles fariam isso, mas nem mesmo vovó sabia o motivo. No entanto, uma coisa é certa. Definitivamente há algo sinistro por trás disso. A Arisa, que estava desanimada há pouco, levantou-se frustrada. Você deve estar brincando. Sendo confundida com aqueles idiotas podres, tendo que carregar essa profissão pelo resto da vida. Bem, tanto faz, então ela deveria dizer a ele por que não pode firmar um contrato com o Dragão Vermelho agora. Vovó acenou com a mão, concordando em explicar. Primeiro, um negromante infunde em um cadáver sua própria energia mágica, transformando-o em um morto, que então se torna seu familiar. Essa magia atua como uma espécie de força vital emprestada para os mortos-vivos. No momento em que o contrato é quebrado, o fluxo de magia cessa e o corpo volta a ser um cadáver sem vida. A Arisa notou que ele parece bastante calmo com isso, certo? Bem, é ele. Mas isso não é uma explicação, na verdade. Tentar argumentar com alguém tão absurdo quanto um rei-demônio é uma perda de tempo. De qualquer forma, vovó continuou dizendo a Arisa para ouvir com atenção a quantidade de energia mágica necessária para aquela vida emprestada não é fixa, ela varia principalmente dependendo da espécie da criatura. Então, se você tentasse transformar um dragão em seu familiar, a energia mágica necessária seria colossal. Não é impossível no futuro. Claro, à medida que sua capacidade mágica aumenta, o resto depende da vontade do necromante. Quanto a como aumentá-lo, ele lhe ensinará detalhadamente quando você retornar. Mas, por enquanto, há outra pessoa que também precisa aprender alguma coisa. Ele estava se referindo a Meera, que estava ao lado de uma árvore com uma expressão abatida. Ele acha difícil acreditar que esta batalha feroz ocorreu apenas alguns momentos atrás. A força de Graham foi verdadeiramente avassaladora. Mas está curioso para saber por que ele escolheu Lily em vez de Arisa. Quando Lily voltou, ela parecia uma pessoa diferente. Seu rosto normalmente inexpressivo estava cheio de vida. Meera se pergunta se vovó lhe contou alguma coisa. Algo que poderia ter resolvido suas próprias dificuldades como domadora de feras se ela tivesse sido a escolhida. Talvez ele ficasse com um pouco de inveja de Lily. Por que eles a teriam convocado hoje, então? De repente, vovó, agora ao lado dela, respondeu que era, claro, para corrigir seus equívocos, fazendo-me recuar surpreso. Ah, claro. Ela se sente desconfortável com os homens. Ele não deveria ter se aproximado tão de repente. É por isso que ele pede desculpas. Não, não é isso. Acontece que Meera tende a associar homens severos ao seu pai severo. Isso significa que conversar com Grant também deve ser difícil para ele. Nesse caso, talvez você deva tentar outra abordagem. Ele estava prestes a ir embora quando Meera agarrou seu casaco para impedi-lo de sair e garantiu que estava bem com ele. Afinal, foi ele quem ajudou Lily a se abrir. Ela tem certeza de que também conseguiria. Nesse caso, Grant quer te perguntar uma coisa. Por que os espíritos summoners são considerados uma classe tão decepcionante? Por que um invocador de espíritos controla espíritos elementais para realizar ataques ou fornecer suporte? No entanto, ambos os papéis se sobrepõem bastante aos de um mágico. E para piorar a situação, seus ataques e apoios muitas vezes não se manifestam corretamente. É por isso que os invocadores de espíritos são amplamente vistos como uma subclasse inferior aos magos. Grant se perguntou se eles eram realmente tão estranhos. Isso mesmo, ele acha que o número deles é bem baixo, assim como ele suspeitava. A verdade é que os invocadores de espíritos eram reverenciados há vários séculos. Meera achou difícil de acreditar, considerando quão maltratados eles são agora. Mas é claro que vovô não é desta época. Segundo Arisa, ele é um homem muito, muito velho, apesar de sua aparência jovem. Vovó perguntou se ele sabia que os espíritos são classificados por categorias. Não, eu não sabia. Ele pediu desculpas por sua falta de conhecimento. Grant garantiu-lhe para não se preocupar, já que a maioria dos invocadores provavelmente também não sabe. Na verdade, os espíritos são divididos em duas categorias principais. Aqueles comumente conhecidos como espíritos são, na verdade, espíritos inferiores. Os espíritos mais velhos são únicos. Existe apenas um para cada atributo elemental. São seres extraordinários e seu poder é suficiente para causar desastres naturais. Embora conseguir firmar um contrato com o maior espírito dependa muito da sorte. Em última análise, tudo se resume a gostar deles ou não. Ao contrário dos negromantes ou domadores, os invocadores de espíritos não controlam nem extraem poder dos espíritos. Nunca devem esquecer que o poder que exercem é emprestado e não deles. Os espíritos são seres inconstantes. Quando estiverem com vontade, eles lhe emprestarão todas as suas forças. Mas se não estiverem, não levantarão um dedo.
Basicamente, quanto mais um espírito gosta de você, mais poder ele está disposto a compartilhar. O problema é que a maioria dos invocadores atuais acredita que são eles os responsáveis pelos espíritos. Essa atitude atinge cegamente os próprios espíritos, e é por isso que seus feitiços muitas vezes falham. Mesmo assim, Mera pensava que ainda era uma classe desfavorecida e não poderia firmar um contrato com o maior espírito. Grant o aconselhou a não tirar conclusões precipitadas, porque até mesmo espíritos inferiores, quando realmente dispostos, podem rivalizar com qualquer bruxo comum. Pela primeira vez, Mera sentiu-se genuinamente entusiasmada e perguntou à vovó como ela poderia firmar um contrato com um espírito. Até agora ela tinha sido completamente inútil como invocadora de espíritos. É por isso que quer ser útil como tal. Se ele souber como, eu apreciaria se você pudesse ensiná-lo. Bem, existe um método que pode permitir que você feche um contrato rapidamente. Não é particularmente perigoso, mas ei, você poderá ver por si mesmo. E então, ele invocou Stina, meu vaifo. Mais tarde, vovó irrompeu na reunião do Conselho Necromante. Todos se levantaram surpresos quando o líder perguntou quem era. Vovó se apresentou calmamente como o Lorde Demônio que havia saído da tumba que eles guardavam com tanto cuidado. Eles nem tiveram tempo de reagir antes que ele atravessasse a mesa e cortasse suas cabeças sem levantar um único dedo. O único que restou foi o líder, que perguntou a vovó por um momento, mas vovó não parou. Afinal, não existe misericórdia no campo de batalha. O líder praguejou frustrado e convocou o dragão vermelho. Assim como vovó esperava, seu familiar realmente fez isso. Uau, honestamente, eu estava apenas parcialmente esperando por isso, mas ele acabou sendo mais capaz do que parecia. Com isso, o líder recuperou a confiança. Ele acreditava que enquanto tivesse seu dragão vermelho, caras como vovô não seriam páreo para ele. Mas ei, ele esqueceu quem matou aquele dragão vermelho? Com um simples aceno de mão, vovó cortou a cabeça do dragão como um pedaço de carne, deixando-o cair no chão. Ele realmente pensou que poderia vencê-lo apenas transformando o dragão vermelho que Gran havia derrotado em morto-vivo. Que arrogância! Em toda a sua longa carreira como necromante, foi a primeira vez que o líder ganhou um prêmio tão grande, então ele se deixou levar. Vovó, que até um segundo atrás estava sorrindo presunçosamente, franziu a testa. Chateado por ser subestimado, perguntou-lhe se ele tinha consciência de que, além dele, ninguém mais respirava. Todas as cabeças rolavam no chão enquanto falavam. Vendo a cena horrenda diante dele, o líder curvou-se em desespero, implorando a vovó que lhe dissesse o que ele queria, ele faria qualquer coisa para poupar sua vida. Vovó ignorou suas palavras e em vez disso perguntou se ele sabia que os mortos-vivos não surgem naturalmente visto que ele não tinha ideia. A vovó simplesmente encolheu os ombros. O líder não entendeu o propósito de sua pergunta. Mas pelo menos ele pensou que com isso sua vida estaria segura. Porém, de repente, sua visão escureceu, como se tudo ao seu redor tivesse ficado preto, e ele entrou em pânico. Ele não tinha dito que pelo menos pouparia a vida dela? Que engraçado! Vovó nunca disse uma única palavra sobre perdoá-lo. Há muito material e ao ar livre para mortos-vivos caídos do lado de fora, afinal. O líder estalou a língua, perguntando por que vovó estava levantando a mão contra eles. Não foi um negromante quem o ressuscitou? Bem, se Grant tivesse que ser franco, qualquer um iria querer se livrar das faíscas antes que pegassem fogo, certo? Pessoas com ideias inteligentes sempre acabam sendo irritantes. O líder alegou se arrepender de ter ordenado que Aris enfrentasse o dragão vermelho, mas eles estavam desesperados para subir na hierarquia. Ainda assim, tal crueldade não deveria ser tolerada. Grande suspiro, misericórdia. Culpa, eles não deveriam esperar isso dele, porque ele é o Lorde Demônio. Enquanto vovó estava roubando o trabalho do ceifador, Aris aproveitava seu dia de folga. Já fazia cerca de uma semana desde seu último descanso e ele planejava usá-lo para treinamento especial, a fim de aumentar seu poder mágico. Mas outro dia, Mera disse à vovó que havia feito um contrato com um espírito da água e disse que queria lhe dar um presente. Lily, que ouviu, também se inscreveu imediatamente. E assim, no dia seguinte de folga, os três acabaram indo comprar presentes. Desde o incidente do dragão vermelho, as atitudes daqueles dois em relação à vovó estavam um pouco erradas, especialmente a de Lily. Então Carissa também acabou dizendo que iria se juntar a eles. E foi assim que ele foi parar ali, esperando eles chegarem. Mera e Lily chegaram bem a tempo e a cumprimentaram. Depois de cumprimentá-los, Mera perguntou se vovó estaria livre hoje, porque ultimamente parecia que ele estava sempre com ela. Bem, ele disse que tinha alguns negócios para tratar e foi a algum lugar. Embora provavelmente não tenha sido bom.
Mas se fosse esse o caso, Mera pensou que seria realmente bom para eles, já que iriam comprar um presente para ela hoje. Lilian concordou. É melhor guardar alguma surpresa. Não? Ainda assim, eles estavam curiosos. O que vovó estaria fazendo? Chega disso. Por enquanto, Arisa perguntou que tipo de presente eles planejavam comprar. Mera achou que seria bom decidir entre os três. Enquanto Lily disse que algo caro estava fora de questão. Nesse caso, Arisa sugeriu apenas passear pela rua comercial. Nunca se sabe, talvez você encontre algo legal por um bom preço. Eles caminharam pelas lojas da rua comercial e olharam muitas coisas, mas foi muito difícil encontrar um bom presente. Os acessórios eram bons, mas talvez fosse melhor escolhê-los com o próprio destinatário. Oh, espere, Arisa pensou em algo. E se eles comprassem vinho? Lembre-se que o bebizão vinha com o pai dia sim, dia não. Boa ideia. Se for vinho, você certamente encontrará algo adequado em uma loja. Bem, então vamos dar uma olhada. Eles entraram em uma loja de vinhos e começaram a olhar em volta, indecisos sobre qual comprar. Eles não sabiam muito, pois nunca tinham bebido, e parecia que o balconista também estava ocupado. Então Lily falou, dizendo que ela mesma queria escolher algo para dar de presente. Arisa e Mera se entreolharam e sugeriram que cada uma escolhesse uma garrafa que lhes parecesse boa e se encontrassem novamente em 10 minutos. Depois de escolher os vinhos que planejavam dar à vovó, foram a um café tomar chá. Pelo menos eles conseguiram comprar uma garrafa cada, mas isso me impressionou bastante, né? Como esperado da filha de uma família nobre, o balconista de repente tornou-se muito gentil. Bem, Mera não tinha ideia, ela apenas escolheu algo que parecia delicioso. Não importa, vovó provavelmente ficará mais feliz assim. Arisa não se importou muito. Estava tudo bem, mas Lily estava curiosa para saber como os presentes seriam entregues. Claro, Arisa pode dar o dela quando chegar em casa, mas os outros dois só verão na academia. No entanto, trazer álcool para lá é uma má ideia. Se forem descobertos, serão confiscados. Então, como eles vão entregá-los a eles? Lily queria entregá-lo pessoalmente e agradecê-lo adequadamente. O mesmo com Mera. Se possível, você gostaria de entregá-lo pessoalmente. Aris concordou. Afinal, é um presente cuidadosamente escolhido. O problema é, quando deveriam dar a ele sem que ele soubesse primeiro. Nada lhes ocorreu. Parece que no final será melhor que Aris assuma o comando. Só então, vovó apareceu de repente e sentou-se na cadeira vazia da mesa, pedindo um café. Arisa virou-se para ele, atordoada, fazendo vovó se perguntar o que estava acontecendo. Todos olharam para ele com caras estúpidas. Arisa perguntou o que ele estava fazendo lá. Ele não disse que tinha negócios a tratar? Ah, sim, ele já os terminou. A propósito, que chatice. Mas ainda é um mistério por que está lá. Mais importante ainda, quando chegou? Bem, Grant não estava realmente planejando vir. Eu estava voltando para casa para dormir. Mas ele os viu e decidiu passar por aqui. Ah, e por falar nisso, ele não tem dinheiro, então vai contar com o professor. Sério, ele só liga para a professora dela quando lhe convém. De qualquer forma, Grant tomou um gole de café, olhando para eles. Eles ficam tão felizes em levar vocês juntos quando deveriam estar treinando para aumentar seu poder mágico, hein? Arisa gaguejou, sem saber o que dizer. Eles não poderiam exatamente dizer a ele que estavam comprando um presente para ele, poderiam? Bem, pior para ela, porque Merra tinha outros planos. Ela deu à vovó a caixa com o vinho que ela havia comprado, dizendo que era apenas um pequeno sinal de gratidão por tudo que ela havia feito por eles. Então eu esperava que ele aceitasse se não se importasse. Grant ficou genuinamente surpreso ao ler a marca. Este vinho não é incrivelmente caro? Ele pode realmente mantê-lo? Mera garantiu-lhe que claro que sim, era simplesmente a sua forma de lhe agradecer. Ele sorriu calorosamente enquanto observava a vovó aproveitar seu presente. Mas ao perceber os olhares fulminantes das amigas, ela se assustou e pediu desculpas por ter ido em frente. Bem, eles não podiam mais voltar no tempo, não é? Nesse caso, Lily também deu seu presente. Não era um vinho tão impressionante, mas eu aceitaria mesmo assim. Grant se inclinou e sussurrou em seu ouvido. Só entre eles, né? Mas ele realmente adora sabores doces. Claro que ele aceitará. Arisa estava observando as duas sussurrando com uma expressão sombria quando Lily de repente trocou olhares com ela. Junto com Nera. Seus olhares eram tão intensos que ficou claro que estavam esperando a sua vez. GGH, é um pouco embaraçoso dar o dela na frente de todo mundo. Ele planejava fazer isso quando voltassem para os dormitórios, mas de qualquer forma, pegou o vinho que havia comprado e entregou-o à vovó, que agiu de forma surpreendentemente direta. Ela pensou que ele definitivamente iria incomodá-la ou repreendê-la por alguma coisa. Se eu soubesse que seria assim,
teria agradecido adequadamente. Vovó olhou para a garrafa e murmurou que não era como se ele tivesse feito algo tão grande, quando uma voz ecoou por toda a área. Percebendo a comoção lá fora, Arisa correu para fora para ver o que estava acontecendo e foi saudada por uma enorme projeção de luz mágica. Vovó, que a seguiu, reconheceu-a imediatamente. Para projetar isso com tanta clareza, ele devia ser um arremessador bastante habilidoso. A projeção mostrava Joidânia, o rei de Dânia, a nação que faz fronteira com Teumata. E daquele dia em diante, o reino de Dânia declarou guerra ao reino de Teumata. A capital real caiu em grande caos. Devido à declaração de guerra da grande nação Dânia, um conselho de emergência foi realizado no Castelo Real. Arbet também foi convocado como chefe da família Asley. Vovô não conseguia acreditar que Dânia declarou guerra agora. Arisa compartilhou o mesmo sentimento. Dânia sempre teve força militar suficiente para virar seus soldados contra o fraco Teumate, mas por muitos anos. O que os impediu foi a presença da grande nação de Huesca, apanhada numa guerra fria. Se um invadisse Teumate, o outro poderia atacar enquanto estivesse enfraquecido. Ambas as nações estavam esperando pela oportunidade de invadir. Agora que esse equilíbrio foi perturbado, este país enfrenta uma crise existencial. Vovó espetou seu bife com o garfo. Era óbvio que uma pequena nação com um exército fraco seria invadida por uma grande potência. Talvez fosse melhor para ela começar a fazer as malas esta noite. Bem, qualquer um que conheça o poder de Dânia pensaria o mesmo, mas Arisa é filha da nobreza. Ele não pode fazer nada para desonrar o nome de sua família, mais do que tudo, ele não queria fazer isso. Ele então perguntou quantos mortos-vivos ele poderia contratar com sua força atual, mas Grant não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele perguntou por que ela queria saber algo assim agora. Com uma expressão determinada, Arisa afirmou que queria fazer o que pudesse justamente em momentos como este. Vendo seu olhar firme e inabalável, Graham finalmente falou. Ele tem trabalhado duro ultimamente para aumentar sua habilidade mágica, então agora ele deve ser capaz de lidar com cerca de 100. Claro, ele estava se referindo a monstros de baixo nível. Se ela reunir cadáveres suficientes amanhã, ele reunirá os corpos de 100 monstros para ela. Você só precisa fazer os contratos. Vendo seu rosto surpreso de Pikachu, vovó perguntou qual era aquela expressão. Ele está realizando seu desejo, sabe? Não é que Arisa seja ingrata. Se ele estiver disposto a fazer isso, isso realmente o ajudaria muito. Só que, pensando em outros negromantes que se esforçam tanto para conseguir algo assim, ela pergunta se está tudo bem que só ela consiga isso tão facilmente. Vovó suspirou em descrença. Ele não sabia que mal-entendido ela tinha. Mas um necromante só vale alguma coisa se fizer seus parentes trabalharem até o limite. Honestamente, você deve considerar que essa é sua única habilidade real. Vendo que ele estava prestes a reclamar, ele a interrompeu para perguntar se o trabalho dela era realmente atacar o inimigo com seus familiares. Não foi isso, foi? Hipoteticamente, neste momento ele é um membro da sua família. Contanto que ele não se recuse a cumprir suas ordens, ela, a professora, não terá motivos para hesitar. Pelo contrário, quem pensa o contrário não tem futuro como necromante. Você entende agora? Você apenas tem que usá-lo como quiser. Contanto que ele tenha vontade, ele fará qualquer coisa. Com as bochechas coradas, Arisa pensou silenciosamente sobre o que vovó havia dito. Você tem razão. Este não é o momento para duvidar. Ela é a única neste mundo capaz de tirar vantagem do Lorde Demônio. Nesse caso, ela concordou em deixá-lo reunir tantos cadáveres de monstros quanto pudesse para ela amanhã. Isso fez vovó sorrir maldosamente e aceitar sem hesitação. Quando Arbet chegou em casa, Arisa foi imediatamente cumprimentá-lo. Ao vê-la de uniforme, Harvard ficou confuso. A academia não está suspensa por tempo indeterminado? Ele entendeu que ela estava ansiosa, mas não havia motivo para preocupação. Fugir para o exterior apenas com ela seria problemático. Arisa interrompeu o pai dizendo que tinha um pedido. No entanto, foi imediatamente rejeitado. Ele nem tinha dito nada ainda. Isso porque ele já sabia exatamente o que estava planejando. Ele se virou e ordenou que fizesse as malas naquela noite. Fim da discussão. Apesar do aviso de seu pai, Arisa reuniu coragem e pediu a Arbet que a deixasse ingressar no exército. Ele se virou para ela, perguntando o que ele quis dizer com ingressar no exército. Na batalha contra Dânia, Telmen deve lutar como um só. Mesmo que seja algo pequeno, ele quer ajudar. Nesse ponto, Arbet recusou categoricamente. Eu não poderia permitir isso. Arisa perguntou por que não. Ela também é membro da família Asley, certo? Portanto, não desonrará o nome da família. O rosto de Arbet franziu a testa. Então você acha que não há problema em ele ingressar no exército?
Por que você quer fazer isso com tanta insistência? Naturalmente, é por causa da sua terra natal, que se encontra numa situação crítica. Mas é realmente só isso? Será que ele planeja ganhar algum mérito militar nesta batalha para provar que não é um fracasso? Isa não conseguiu responder. Ele queria lutar por todos, mas no fundo talvez essa fosse sua verdadeira intenção, e que, não importa o que ele pense, sua determinação não mudará. A expressão de Arvet se aprofundou quando ele avisou que o campo de batalha é um lugar onde as pessoas morrem. Além disso, nesta guerra contra Dânia, considerando a diferença de poder militar, a chance de o Thelmen vencer é de 1 em 10.000, se tanto. Como nobre de alto escalão, você tem o dever de proteger seu país. Mas, como pai, ele não pode levar a filha, que ainda tem futuro, para um campo de batalha onde apenas a derrota os espera. O que o seu pai diz é perfeitamente razoável. Ainda assim, ela não ficará parada vendo seu país ser invadido por outro. Se houver algo que ela possa fazer, ela fará com prazer, como se fosse uma grande placa aparecendo atrás de Jarvid, perguntando se ele havia esquecido quem era o parente de sua amada filha. No dia seguinte, as amigas de Arisa, Meera e Lily, vieram correndo quando ouviram a notícia de que ela estava indo para o campo de batalha. Eu não tive que fazer isso. Isso pode ser verdade, mas se você não fizer o que pode agora, sabe que se arrependerá. No final, graças à mediação de Grant, Arbet cedeu. Como compromisso, juntou-se à delegação do reino de Thelmen, que se dirigia ao Esca para pedir apoio militar. O lado de Dânia já estava pronto para a guerra. Se Thelmen for derrotado, um conflito entre grandes potências será inevitável. Certamente o Esca não poderá ignorar isso. Esta delegação apostava tudo nessa possibilidade. Será uma missão perigosa e o fracasso não é uma opção, mas ela planeja participar da operação com determinação. Arisa respondeu que sim, seu familiar, aparentemente o mais forte do mundo, estava com ela. Portanto, não havia nada a temer. Arbet suspirou, finalmente concordando. No entanto, ambos tiveram que retornar em segurança. De volta ao presente, Arisa preparou o cavalo que montaria. Como lhes foi confiada esta missão, tiveram que cumpri-la até ao fim. Vovó brincou perguntando se ela já estava nervosa, o que fez Arisa corar de vergonha. Esse cara até cantarola durante uma missão importante, onde ele fica tão calmo. Ele sente que a atitude da vovó começa a passar para ele naquele momento em que Meera e Lily se aproximam dele. Eles não estavam preocupados com ele, pois sabiam que ele era forte, mas esperavam que ele protegesse Arisa, já que ainda não podiam ajudar. Vovó aceitou com um sorriso travesso. Ele definitivamente trabalharia pelo vinho que lhe foi dado. Porém, a conversa foi interrompida quando Arisa ligou para ele, dizendo que eles tinham que se preparar logo ou seriam deixados para trás. Os dois montaram no cavalo, com Grant segurando as rédeas atrás dela, juntaram-se à delegação e viajaram o dia todo. Ao anoitecer, o capitão anunciou que estavam quase chegando à fronteira. Eu sabia que todos estavam cansados, mas tiveram que aguentar mais um pouco. Eles estavam avançando em um bom ritmo. Nesse ritmo, logo chegariam à fronteira com o Esca. No entanto, eles logo tiveram que parar quando notaram uma fila de homens bloqueando a estrada. Não havia dúvida, eram soldados de Dânia. O que eles estavam fazendo lá? Eles haviam antecipado seus movimentos?